Se você vê 1111 com frequência, pare por um segundo, porque você está interpretando isso completamente errado. Você acha que é um sinal, um aviso, uma confirmação de que algo bom está vindo? Não é. 1111 não aparece para te tranquilizar. 1111 aparece para te testar, e a maioria das pessoas falha nesse momento sem perceber, porque quando o portal se abre, ele não traz respostas, ele revela incoerência, ele mostra onde você ainda não é quem diz que quer ser. Então, eu vou te dizer agora, de forma direta, se você está vendo 1111, sua realidade está começando a se reorganizar, e isso significa que tudo que não está alinhado com você vai começar a sair. Pessoas, situações, caminhos, e se você resistir, você não atravessa o portal, você volta. Agora me diga nos comentários para ancorar isso em você. Eu passo pelo portal, porque a partir de agora, você não vai mais ver 1111 da mesma forma. Eu vou te explicar o que realmente está acontecendo, mas você precisa abandonar uma ideia primeiro, a ideia de que o portal 1111 está fora de você, porque não está. O portal não está no relógio, o portal não está no universo, o portal não está no tempo. O portal é um estado de alinhamento dentro da sua consciência. E quando você vê 1111, isso não é um sinal vindo de fora, é um reflexo de um ponto específico dentro de você que acabou de ser ativado. Um ponto onde duas versões suas se encontram, a versão que você diz que quer ser e a versão que você ainda está sendo. E nesse encontro, não existe negociação. Ou você sustenta a frequência, ou você volta para o padrão antigo. É por isso que muitas pessoas veem 1111 e continuam com a mesma vida, porque elas sentem o impulso, mas não agem. Elas percebem o sinal, mas não mudam a escolha. Elas dizem que querem uma nova realidade, mas continuam reagindo como a versão antiga. E o portal responde a isso com precisão absoluta, não com punição, mas com reflexo, porque o portal 1111 não abre para te dar algo. Ele abre para remover tudo que não é compatível com quem você está escolhendo ser. E é aqui que a maioria falha, porque quando a realidade começa a se reorganizar, parece perda, parece confusão, parece instabilidade, parece que algo deu errado, mas não deu. É exatamente nesse momento que você está mais próximo de atravessar. E mesmo assim, a maioria recua, porque prefere a familiaridade da antiga versão do que a expansão da nova. Então, entenda isso com clareza. O portal não quer que você entenda. O portal quer que você escolha. E a sua escolha é o que determina se você atravessa ou se continua vendo 1111, sem nunca mudar de realidade. Agora eu vou te levar mais fundo, porque é aqui que você começa a entender por que sua vida muda quando o portal ativa. Quando você entra nesse estado, o que você chama de realidade começa a se reorganizar, mas não do jeito que você espera. Porque você foi ensinado a acreditar que alinhamento traz conforto imediato. Não traz. Alinhamento, primeiro remove o que não vibra com você, remove o que sustenta sua versão antiga, remove aquilo que você ainda segura por medo. E quando isso começa a acontecer, a mente entra em conflito. Ela diz: algo está errado, estou perdendo. Isso não deveria estar acontecendo. Mas eu te digo com clareza, é exatamente isso que deveria estar acontecendo, porque o portal não adiciona, ele filtra. E tudo que você está chamando de perda é apenas incompatibilidade sendo revelada. Pessoas que se afastam, situações que quebram, planos que deixam de fazer sentido. Nada disso é erro, é ajuste. Mas existe um ponto crítico aqui, porque quando o filtro começa, você tem duas opções. Ou você interpreta como evolução, ou você interpreta como ameaça. E a forma como você interpreta define a realidade que você continua acessando. Se você resiste, você se ancora na versão antiga. Se você permite, você atravessa. E perceba isso, o portal nunca tira algo de você sem revelar quem você pode ser sem aquilo. Mas você precisa estar disposto a ver isso, porque a dor que aparece nesse processo não é punição, é expansão comprimida, é a resistência da sua antiga identidade tentando sobreviver. E é por isso que a maioria para aqui. Elas querem mudança, mas não querem soltar,
querem expansão, mas não aceitam o vazio entre uma versão e outra. Então eu vou te dizer a verdade que poucos aceitam. Se você está passando por instabilidade, se coisas estão saindo da sua vida, se tudo parece incerto, você não está perdendo, você está sendo filtrado. Agora presta atenção nisso, porque isso muda completamente o jogo. O medo que surge quando sua realidade começa a mudar não vem do que está acontecendo fora, ele vem do que está sendo revelado dentro. Você olha para uma situação, uma perda, uma mudança inesperada e automaticamente interpreta como ameaça. Mas não é a situação que te ameaça, é o que ela expõe. Porque quando o portal está ativo, tudo que estava escondido dentro de você vem para a superfície. Crenças, apego, necessidade de controle, medo de não ser suficiente, medo de perder identidade. E quando isso aparece, você sente como se fosse externo, mas não é, é interno, sendo refletido. E é aqui que a maioria comete o maior erro. Eles tentam fugir da sensação, tentam voltar para o conforto, tentam reconstruir o que estava caindo, tentam recuperar a antiga estabilidade, mas isso é sair do portal, porque o portal não está testando sua capacidade de controlar a realidade. Ele está testando sua capacidade de se manter alinhado, mesmo quando a realidade ainda não refletiu isso. E entenda isso com precisão. O medo não é um sinal para parar. O medo é um sinal de que você chegou exatamente no ponto de transformação. Se você recua, você reforça a versão antiga. Se você sustenta, mesmo sem garantia, mesmo sem prova, você atravessa. Porque atravessar o portal não é um evento, é uma decisão sustentada, mesmo quando tudo dentro de você quer voltar. E esse é o momento onde quase todos falham, não porque não são capazes, mas porque ainda acreditam que o medo está dizendo a verdade, quando na verdade o medo só está mostrando o que você ainda não integrou. Agora eu vou te mostrar onde o teste realmente acontece. Porque não é quando você vê 11:11, é depois. É nas pequenas decisões que ninguém vê. É na reação automática que você nem percebe. É no momento em que a realidade te pressiona e você escolhe quem você é. Porque o portal não funciona no nível da intenção. Ele funciona no nível da ação. Você pode dizer que quer mudar, você pode sentir que está pronto, você pode até acreditar que está alinhado, mas quando a situação aparece, é a sua resposta que revela a verdade. E é por isso que parece que nada muda para muita gente. Porque elas vivem momentos de clareza, mas continuam tomando decisões baseadas na versão antiga. E o portal responde com precisão absoluta, não ao que você diz, mas ao que você sustenta. Perceba isso. Você diz que quer abundância, mas reage com escassez. Você diz que quer paz, mas reage com ansiedade. Você diz que quer uma nova realidade, mas toma decisões iguais às de sempre. E nesse ponto, o portal não precisa fazer nada, porque você já escolheu. Você escolheu continuar sendo quem você era. E isso não é julgamento, é coerência. O portal 11:11 não recompensa intenção. Ele responde à congruência. E a congruência não está no que você pensa, está no que você faz quando é testado. Então, entenda isso com clareza agora. Cada situação que surge depois que você vê 11:11 não é aleatória. É um cenário perfeitamente alinhado para te dar uma única oportunidade, agir como a nova versão ou confirmar a antiga. E essa escolha, mesmo que pareça pequena, é o que define a realidade que você continua acessando. Porque o portal não está perguntando o que você quer, ele está observando quem você está sendo. Agora você chegou no ponto mais importante de todos, o ponto em que não existe mais teoria, só escolha. Porque depois que o portal ativa, depois que o filtro começa, depois que o medo aparece, existe um momento específico, um momento silencioso, onde nada externo te empurra, mas tudo interno te observa. E é nesse momento que você decide, não com palavras, não com intenção, mas com ação. Você vai reagir como sempre reagiu, ou vai
sustentar a versão que você disse que queria ser, porque esse é o ponto de ruptura. E ele quase nunca é dramático. Ele acontece em coisas simples, na forma como você responde alguém, na decisão que você adia ou enfrenta, na coragem de não voltar para o que já não faz sentido. E é por isso que a maioria não percebe quando falha, porque esperam um grande evento, um sinal claro, uma confirmação óbvia, mas o portal não funciona assim. Ele funciona no detalhe, no invisível, no instante exato onde você poderia repetir o padrão ou quebrá-lo. E quando você quebra, mesmo que ninguém veja, mesmo que nada mude imediatamente, tudo muda, porque naquele momento, você não apenas tomou uma decisão, você mudou de identidade. E quando a identidade muda, a realidade não tem escolha a não ser acompanhar. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Você não recebe prova antes de mudar. Você muda e então a prova aparece. E é por isso que parece arriscado, porque a nova versão de você precisa existir antes da evidência. Então eu te pergunto agora, de forma direta, quantas vezes você já chegou nesse ponto e voltou? Quantas vezes você sentiu que algo precisava mudar, mas escolheu o familiar? Porque o portal não fecha, mas você sai dele. Toda vez que escolhe segurança em vez de alinhamento. E a verdade é simples. Atravessar o portal não exige perfeição, exige decisão, e decisão sustentada. Mesmo quando nada ao seu redor confirma isso ainda. Agora você quer saber como atravessar. E eu vou simplificar para você, porque não é complicado, mas exige presença. O portal não pede esforço, ele pede alinhamento. E alinhamento não é algo que você constrói aos poucos, é algo que você escolhe agora. Existem 3 pontos que definem se você atravessa ou não. O primeiro é agir sobre aquilo que realmente te expande, não sobre o que é confortável, não sobre o que é seguro, mas sobre o que acende algo dentro de você, porque a sua excitação não é emoção aleatória, é direção, é o seu sistema interno mostrando exatamente qual versão de você está mais alinhada. E quando você ignora isso, você se afasta do portal. O segundo ponto é agir sem necessidade de controlar o resultado, porque no momento em que você tenta prever, garantir, segurar, você volta para a versão antiga. A versão que só se move quando tem certeza. Mas o portal funciona ao contrário. Ou você se move primeiro e a realidade responde depois. E o terceiro ponto é não voltar atrás. Porque atravessar não é um momento, é consistência, é continuar sendo a nova versão, mesmo quando a antiga ainda parece mais fácil. Mesmo quando ninguém valida, mesmo quando o externo ainda não mudou. E aqui está o que poucos entendem. Você não precisa de mais informação. Você já sabe exatamente onde não está sendo quem você diz que quer ser. E é nesse ponto que o portal está esperando. Não em algo grande, mas naquele pequeno ajuste que você continua evitando. Então entenda isso com clareza. Atravessar o portal não exige que você mude tudo. Exige que você pare de ignorar aquilo que você já sabe. E no momento em que você para de ignorar, o caminho aparece, não inteiro, mas o suficiente, sempre o suficiente para o próximo passo. E é assim que a nova realidade começa, não com certeza, mas com alinhamento. Agora entende isso. Porque esse é o ponto onde tudo começa a fazer sentido. Quando você realmente atravessa o portal, não é que algo novo chega, é que você começa a perceber uma realidade que já estava disponível, mas não era compatível com quem você estava sendo. E a primeira coisa que muda não é o externo, é a sua percepção. Você começa a ver conexões onde antes via acaso. Você começa a sentir clareza onde antes havia dúvida. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas você não acessava. E então, o externo começa a responder, mas não de forma lenta, de forma precisa. Sincronicidades aumentam, encontros acontecem no momento exato, decisões começam a se encaixar, e você sente isso, como se a realidade estivesse cooperando com você, mas ela sempre esteve, você que não estava alinhado com ela, e existe algo ainda mais profundo aqui, porque quando você atravessa, o tempo muda, não no sentido literal como você imagina, mas na forma como você experiencia. Tudo começa a parecer mais rápido, mais fluido,
mais direto, porque você não está mais se arrastando entre versões diferentes de si, você está sendo uma só. E isso elimina a resistência. E quando a resistência some, a realidade acelera. Mas cuidado, porque isso não significa que tudo será confortável. Significa que tudo será claro. E clareza nem sempre é fácil, porque agora você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais ignorar o que sente. Você não pode mais se esconder atrás de dúvidas que já não fazem sentido, porque uma vez que você atravessa, você vê, e depois que você vê, não tem como voltar a não ver. E é por isso que muitos chegam perto, mas não atravessam. Porque atravessar o portal não te dá apenas o que você quer, ele te mostra quem você realmente é. E isso exige coragem. Agora escuta isso com atenção, porque é aqui que tudo se fecha. O portal 1111 não veio para mudar a sua vida. Ele nunca veio. Ele veio para revelar quem você é. Quando tudo que não é você começa a cair. E é por isso que parece intenso. É por isso que parece instável. É por isso que às vezes parece até que você está perdendo o controle. Mas você nunca esteve perdendo. Você estava soltando. Soltando a necessidade de controlar, soltando a necessidade de garantir, soltando a necessidade de que tudo aconteça do jeito que você imaginou. Porque o portal não trabalha com a sua expectativa. Ele trabalha com a sua essência. E a sua essência não precisa de aprovação, não precisa de validação, não precisa de tempo perfeito. Ela só precisa de uma coisa: permissão. Permissão para existir sem você sabotar. Permissão para agir sem você travar. Permissão para avançar sem você voltar atrás. E é aqui que você entende algo que muda tudo. Você não está esperando a realidade mudar para você agir. A realidade está esperando você agir para poder mudar. E enquanto você continuar esperando prova, segurança, certeza, você vai continuar vendo 1111, sem nunca atravessar. Vai continuar sentindo, sem sustentar. Vai continuar começando e voltando. Mas no momento em que você decide, não com emoção, não com impulso, mas com consistência, tudo se reorganiza. Não porque o universo decidiu te ajudar, mas porque você finalmente se tornou compatível com aquilo que já estava disponível. E agora entende isso. O portal não abre uma vez, ele está sempre ali, em cada escolha, em cada reação, em cada momento onde você pode ser quem sempre foi ou quem você sabe que pode ser. E a pergunta nunca foi: o portal vai abrir? A pergunta sempre foi: você vai atravessar? Então, se isso fez sentido para você, se você sentiu que algo aqui não foi só informação, mas reconhecimento, comenta agora: eu atravesso o portal. E escreve isso com intenção, porque quando você declara, você ancora. E quando você ancora, você sustenta. Se esse tipo de conteúdo está te ajudando a enxergar com mais clareza, considera se inscrever no canal e se tornar membro. Isso fortalece esse trabalho e permite que eu continue trazendo esse tipo de mensagem com profundidade. E importante, esse conteúdo foi criado com apoio de inteligência artificial, inspirado nos ensinamentos de Bashar. Mas a escolha de viver isso sempre será sua. Agora você sabe. E depois que você sabe, você decide. E a sua decisão é o que define a realidade que você vai viver a partir daqui.